Fala pessoal, fala meus amigos, meus consagrados, Barata aqui com vocês. E hoje eu vou trazer um tema bastante relevante. Pessoal, mais um tema, né, bastante relevante, que é a questão da relação de troca do boi gordo com o bezerro. O ágio, o tal do ágio, tá? Então, pessoal, hoje eu resolvi aqui me aprofundar um pouquinho dos últimos 6 anos, trazer todos os valores e a relação de troca para que a gente possa entender juntos o que o mercado espera, o que a gente já fez e o que a gente pode fazer aí futuramente. Tá bom? Então, pessoal, se inscreva no canal, comenta no canal. Vamos ajudar o Barata a trazer sempre esses temas aí que não acha. A gente não tem gente que discute isso, todo mundo quer fazer aí no achismo e a gente não gosta disso, tá? A gente tem que fazer aí tudo na ponta da caneta para trazer o melhor resultado possível, tá bom? Então vamos lá? Pessoal, panorama do ágio do bezerro, tá? Aqui eu coloquei os anos, aqui eu coloquei o preço do boi gordo na época, aqui eu coloquei o ágio de cada um e aqui eu coloquei a relação de troca, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês, para que a gente possa sempre acompanhar juntos aí e verificar o que de fato acontece, tá bom? Então, pessoal, 2021, quem lembra 2021? Ciclo da pecuária, pessoal, é isso mesmo. 2021 bezerro ficou ouro, tá? Bezerro era peso de ouro, isso mesmo. O boi gordo naquela época valia R$310, 310 naquela época. Pessoal, média anual, tá? Eu sei que às vezes subia, às vezes descia, mas a média anual daquele ano foi 310 arroba de boi gordo, tá? Naquela época o ágio do bezerro chegou ao pico histórico. 41% de ágio. Nossa senhora, Barata do céu. E isso mesmo, 41% de ágio naquela época. Um bezerro naquela época valia 3 mil. Pessoal, 2021, um bezerro 3 mil. Isso aqui era inaceitável, a gente ficava indignado. Mas olha só a relação de troca, olha só, tá? Então o preço, 3 mil, e a relação de troca com um boi gordo de 20 arroba, um boi gordo naquela época de 20 arroba, comprava 2 bezerros, 4. Tá certo? Então, não era tão ruim. Houve um pico histórico, só porque a arroba conseguiu restabelecer essa relação de troca. Tá certo? Você entendeu? Então não foi tão ruim assim. Tá bom? Aí veio 2022. 2022, a arroba permaneceu aí 320, aumentou R$10 de média. E o ágio do bezerro naquela época, pessoal, caiu para 17%. Olha só, naquela época o ágio de 17%, você pensa, nossa, agora o boiadeiro lucrou, né? Então vamos lá, vamos ver o tanto que deu. 17%, o bezerro caiu para R$2.600. E a conversão desse boi gordo de 20 arroba deu para comprar 2 bezerros e meio. Isso mesmo, pessoal, um boi gordo em 2022, ele comprava 2 bezerros e meio. Então, muito bom, tá? Uma relação de troca muito boa, que até hoje a gente não conseguiu fazer essa mesma conversão, tá bom? 2023, a arroba caiu, naquela época a arroba caiu, R$255 a arroba do boi gordo de média, o ágio do bezerro aumentou para 25% e o bezerro naquela época valeu 2.250. Olha só, pessoal, um bezerro barato com ágio maior. É isso mesmo, você percebeu? É isso aí que acontece, tá? Então o preço do bezerro não tem nada a ver com ágio, tá certo? Olha só. E a relação de troca naquela época foi de 2,30 bezerros. Então um boi gordo comprava 2 bezerros e 30% daquele bezerro. Então uma relação até aceitável, tá bom? 2024, não mudou muita coisa, o cenário ficou igual. 258 arroba do boi gordo, 24% de ágio e o bezerro permaneceu 2.250, tá bom? E a conversão também foi a mesma, 2,32, 2,30. O boi gordo comprava 2,32 bezerros. A relação até também é aceitável, tá? 2025, pessoal, 2025 já começou, tá? Essa instabilidade. Até abril de 2025, a arroba estava 325, dava 25% de ágio, então estava dentro da média dos últimos 3 anos. 2.000, o bezerro já aumentou para 2.900 e a conversão até abril dava 2,30, permaneceu 2,30, tá certo? Agora 2026, tá? Agora que está o pulo do gato, olha só. 2026 arroba, eu coloquei arroba 360, que foi o maior pico, para a gente ter um pouco de margem para a gente trabalhar aqui, tá? 360, o ágio desse bezerro ainda não bateu o marco histórico, tá 39%, o pessoal tá quase batendo o pico histórico, não sei se vai bater, tá? E o valor dele, hoje, bezerro de 7 arrobas, R$3.500, tá? Barata, e a conversão? Pessoal, a conversão aqui tá um pouco delicada,
conversão de um boi de 20 arrobas, ela caiu para 2,7, né, de conversão. Então, 2,07% aí para conversão. Então, a gente está baixando a margem, tá, pessoal? E para 2027, esse é o cenário, tá? Barata, qual cenário é esse? Pessoal, então vamos lá, vamos tentar analisar o nosso panorama, tá? 2027 é o seguinte: se a arroba aumentar e o bezerro permanecer nesse ágio, nesse preço, a gente consegue converter mais boi gordo em bezerro. Então é um cenário favorável, se a arroba aumentar, tá certo? Se a arroba baixar, pessoal, de 360, e a gente permanecer com esse ágio de 39, ou subir o ágio de 3.500, essa conversão vai ser abaixo de 2, tá, pessoal? É esse que é o perigo. Se nossa conversão ficar abaixo de 2, a gente não consegue um lucro aceitável sobre essa venda do boi gordo. Então, pessoal, olha só a informação que eu vou trazer para vocês aqui, tá? Isso aqui é exclusivo, tá? Desde 2021, a gente não teve uma conversão de troca menor que 2 por 1, tá? Então, a gente sempre conseguiu vender um boi gordo de 20 arroba, né, e trocar aí em 2 bezerros, tá? Olha só a curiosidade, tá? Isso aqui é muito importante, tá bom? E a questão do ciclo pecuário. Será que a gente está entrando aqui no ciclo pecuário? Pessoal, também fica essa questão. A gente não bateu o pico ainda de 41%, a gente está em 39%, e isso pode acontecer no ano que vem, ou pode reverter para igual 2022, para 17%. Então, pessoal, o que a gente vê muito aí, a gente tem que tomar cuidado. Muita gente no Instagram, no YouTube, TikTok, tem bola de cristal, tá? Eles ficam tentando adivinhar um amanhã, tá? E aqui o que eu trouxe para vocês é uma tendência, tá? Isso aqui é tendência, isso aqui é na ponta da caneta, isso aqui não tem atismo, tá? Em 2021, foi o pico do ágio, 41%, e hoje, em 2026, a gente está em 39%. Então, será que a gente vai atingir esse pico? Será que a gente atingiu o ciclo pecuário? Será que o ano que vem a gente vai ter essa baixa no ágio? Ou será que o ano que vem a gente vai ter essa alta? Entendeu, pessoal? Então, por isso que a gente tem que ficar atento com esses dados. Isso aqui é dados, tá? Isso aqui é dados verdadeiros, tá? Que a gente estudou, pesquisou e trouxe aqui para vocês aqui, para ficar bem alertas aí. E você, pecuarista, boiadeiro, pessoal, o que vocês acham dessa conta que eu fiz, do que eu trouxe aqui para vocês? Comenta aí no canal. Você sabia disso? Que nunca houve essa conversão abaixo de 2 bezerros a cada boi? É isso aí, pessoal. Então a gente tem que sempre ficar atento, sempre analisar todo o panorama, tá? E por último, vou deixar essa mensagem. Pessoal, se o ágio passar dos 35%, a coisa fica delicada, tá? Então tem que tomar cuidado. Abaixo de 20, 25 ali, a gente pode trabalhar tranquilo. Agora, aumentou esse preço aqui, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas decisões. Tá certo? Então fica com o Barata na área, um grande abraço, até mais, até o próximo vídeo.